Olá, pessoal, bem-vindos ao próximo papo. Hoje eu estou aqui com uma convidada que é uma grande amiga que eu conheci no Canadá e que vai trazer para a gente uma história de vida cheia de transições de países. Olha que coisa interessante. Apesar dela ser extremamente novinha, a Tami Sampaio, a Tanilze, mas a gente chama ela de Tami para ficar mais, né? Porque eu acho que todo mundo deve errar o nome dela, então a gente fala Tami Sampaio, porque fica mais prático, né? Depois ela até conta para que é muito difícil ou escrever o nome dela ou as pessoas falarem o nome dela. Enfim, a Tami é mulher, mãe, empreendedora, e ela se casou com um expatriado, inclusive eu fui no casamento dela. E a Tami, ela fez várias transições de países, iniciando pelo México, se eu não me enganar, posso estar errada, na África também, ela esteve na África, gente. E antes de chegar hoje, é onde ela está situada, morando na Carolina do Sul, em Charleston, nos Estados Unidos. A trajetória da Tami, ela é marcada por desafios e superações, mesmo porque ela é mãe, né, gente? Mãe, sabe como é que é, né? A coisa é bem complexa, um pouquinho mais só. E ela tem muito para compartilhar com a gente sobre essa ida, por ela ter feito as transições, o quanto que se impactou a questão profissional dela, né? E na maternidade também. E para se adaptar a países diferentes, porque já passou para o México, já passou por África e hoje está nos Estados Unidos, e são realidades e culturas completamente diferentes uma das outras, né? E, claro, como sempre, eu gosto de trazer algumas curiosidades aqui. E ela tem umas curiosidades interessantes. Olha que coisa, como que o universo é uma coisa doida, né? Ela nunca pensou em sair do Brasil, gente. Olha só, que coisa doida. Ela vai explicar isso pra gente. Ela troca um jantar por pipoca fácil. Sim, pipoca. Eu também faço isso de vez em quando, né? Porque é uma coisa prática. E pipoca, segundo as pesquisas, aí a gente vive mais se a gente comer pipoca e faz bem para um monte de coisa, né? E ela quase não usa sandália, gente, porque ela acha o pé dela feio. Ela não gosta de mostrar os dedos dos pés. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos descobrir como que a Tami tem gerido essa vida e carreira em meio de tantas mudanças que ela tem feito, mesmo sendo tão jovem. Tami, querida, bem-vinda ao próximo papo. Quem é você na fila do pão? Muito obrigada, Débora. Que prazer estar aqui com você, batendo esse papo. Como você falou, minha amiga de longa data, né? Desde lá do Canadá, 2013, né? Foi quando a gente se conheceu. E aqui estamos. Você sabe que uma das coisas, independente de onde eu esteja, uma das coisas que eu me orgulho muito é de que eu sempre trago as pessoas junto comigo. Muito bem. Eu me orgulho muito disso, sem dúvidas, assim, que eu sou muito boa nessa coisa de fazer amizades. Isso me deixa muito feliz. E, mais uma vez, obrigada pelo convite. Vai ser um prazer compartilhar um pouquinho aqui da minha trajetória com você e com todos que estão nos ouvindo agora. Que delícia, que delícia. Tami, você nunca sonhou em sair do Brasil? Achei isso bem interessante. Mas a vida acabou te levando a fazer algumas transições. O que que fez você, assim, começar, claro, que foi uma escolha junto com o Dani, seu esposo, né, que é expatriado. Olha só, gente, o nosso foco aqui, inclusive nessa entrevista, é falar dessa trajetória de uma mulher que acompanha o seu marido quando ele é expatriado. Parece fácil, mas não é. É bem complexo, né? E me conta uma coisa, quando você teve que fazer essa renúncia, né? Porque você acabou renunciando muita coisa. Como é que foi isso para você? Para fazer essas transições, para acompanhar o Dani? Débora, foi essa questão de deixar a minha cidade natal, você me conhece, você sabe o tanto que eu sou apegada à minha família, às minhas raízes, aos meus amigos de longa data. É, e é engraçado pensar, porque assim, eu acho que para eu explicar um pouco esse contexto, toda essa história, eu tenho que dar um contexto.
o Daniel, meu marido, nós estamos juntos desde 2007. Isso significa que eu o conheci com 17 anos. Foi oficialmente meu primeiro namorado. E ainda no período ali de noivado, um pouquinho antes de nós ficarmos noivos, ele entrou, né, para a área da indústria automobilística como engenheiro, fazendo mais ou menos o que ele já faz hoje, o que ele faz até hoje. E por um momento ali, naquele período em que a gente estava de fato decidido a casar, quando ele me pediu em casamento, ele já estava morando fora de Americana. Eu sou de Americana, ali interior de São Paulo, e ele começou a trabalhar em Resende, no Rio de Janeiro. Me lembro dessa, me lembro. Você me lembra. E já ali, eu falo que ali o universo já me dava sinais, sabe, do que estava por vir. E foi um período muito difícil para mim, porque eu falava, meu Deus do céu, a hora que chegar o casamento, eu vou ter que ir embora de Americana e mudar com ele para Resende, né? Enfim, a vida deu uma reviravolta e no ano do nosso casamento, poucos meses antes, ele conseguiu uma vaga na Mercedes, onde ele trabalha até hoje, e ele começou a trabalhar ali na região de Americana, ou seja, meu sonho se concretizou, né? Eu falei, nossa, que maravilha, enfim. Mas o Daniel, ele sempre sonhou com essa carreira de expatriado. Ele sempre teve esse anseio, essa vontade de viver uma experiência. Desde muito novo se dedicou ao inglês, já planejando e sonhando com isso. Então, assim, completamente diferente de mim, ele sempre almejou essa vida pelo mundo. E eu, obviamente, sou casada com ele, amo meu marido, falei, bom, em algum momento eu vou ter que lidar com isso. E olha que curioso, né? Essa história de morar fora, né? Quando ele oficialmente recebeu um convite e passou para uma vaga de expatriado, primeiramente no México, tudo aconteceu exatamente no período em que eu descobri que estava grávida. Então, foi um momento delicado ali da minha vida, onde eu tive que lidar de novo, né, com aquela expectativa de tudo aquilo que eu sonhei na vida, de ter um filho, montar um quartinho, organizar minha casa, estar perto de todos aqueles que eu amo, de que eu sempre sonhei, ver o meu filho crescendo junto, enfim, com todo o suporte da família, eu vi isso indo por água abaixo. Porém, como esse contrato dele veio nesse contexto, você sabe, eu sou uma pessoa de muita fé, eu confio muito nos planos de Deus, hoje mais do que nunca, depois de todas essas reviravoltas. E nesse momento, como o contrato tinha um prazo definido para começar e terminar, eu acabei encarando com muita leveza, porque eu falei, maravilha, é uma baita de uma oportunidade para ele. Ele vai finalmente realizar esse sonho, esse desejo dele de ter um momento internacional dentro da carreira. E eu vou tirar a minha licença maternidade. Eu sempre trabalhei desde novinha, com 13, 14 anos, comecei a trabalhar na empresa da minha família, em Americana. Então, dentro desse contexto de empresa familiar, eu falei, perfeito. São 2 anos que eu vou tirar para mergulhar nesse universo da maternidade, então eu não medi muito as consequências, sabe? Eu não ficava pensando, tudo que eu conseguia imaginar era, olha que lindo, sabe? Eu não vou estar perto da minha família, não vou ter rede de apoio, isso foi muito difícil de fato, mas em contrapartida, eu vivi esses 2 primeiros anos ali da minha maternidade num mergulho tão profundo e de uma entrega tão sincera, sabe? Dentro de um privilégio tão grande de não ter que se preocupar com absolutamente nada em relação à nossa vida financeira, porque a gente estava muito bem amparado. Então, essa fase do México foi, de fato, mais tranquila para mim, entendeu? Não vou dizer que não teve choro e ranger de dentes em alguns momentos, óbvio que sempre tem, não é nada tão simples assim na vida, mas acabou sendo mais fácil, acho que de todas as mudanças, essa sem dúvida foi a mais fácil de todas, porque eu me vi dentro desse contexto, sabe? Tendo a oportunidade de fato, mergulhar na maternidade, que foi algo que eu sempre sonhei em viver. Muito bem. Me conta uma coisa, antes de você ter essa questão, né, do Daniel ir para Resende, tudo, você era uma profissional, eu me lembro muito bem, né? Quem era você antes de fazer essa transição como profissional? Bom, eu sou formada em publicidade e propaganda,
fiz MBA em gestão estratégica de negócios, e dentro da empresa da minha família, que trata-se de uma confecção com lojas ali na região de Americana, enfim, eu sempre, como empresa familiar, né, e um negócio pequeno, entre aspas, né, não é tão pequeno assim, mas enfim, eu sempre naveguei por diferentes papéis, né, mas especificamente nesse momento da transição, eu estava atuando diretamente na frente administrativa e na gestão estratégica da empresa. Então, boa parte das decisões comerciais, administrativas da empresa passavam por mim. Então, eu tinha um cargo de liderança muito forte ali dentro, sempre me identifiquei muito com isso, na verdade, adoro essa questão, essa coisa de gestão de projetos, de pensar várias coisas ao mesmo tempo, encaixar as peças do quebra-cabeça, enfim. Então, era isso que eu fazia, eu trabalhava integralmente na Pavin, na empresa da minha família em Americana, desde os 13 anos de idade. Muito bem, quer dizer, foi uma mudança bem radical, né? Porque foram, acho que, duas mudanças. Além de você estar transitando para um país, e que eu me lembro que eu acho que você falava só inglês, você não falava espanhol, né? Você tinha, ou falava... Não falava nada de espanhol quando eu fui. E você tinha essa questão que você estava indo, acompanhando, tal, você mergulhou na questão da maternidade, mas a maternidade também era uma coisa nova, né? Seu primeiro filho, e quer dizer, ficou uma Tami, a carreira da Tami parou, né? Parou completamente. Totalmente. E eu tive esse privilégio, né? Então, meu pai, minha mãe, minha irmã, na época, eu sempre fiquei no apoio, né? Nunca me desliguei 100% nesse período que foram 2 anos no México, mas eles continuaram tocando. Então, assim, eu não me desliguei totalmente, mas eu, de fato, não tinha obrigação nenhuma. Eu atuei mais como uma conselheira, sabe? Em alguns momentos, tá, precisamos tomar uma decisão assim, assim, assado. Ok, aí eu ia, participava de uma forma ou de outra, mas ativamente, não. E foi um período importante para mim. Como você fez? Você está na terceira transição, né? Terceira. Então, mulher de engenheiro, mulher de militar, tem essas questões na questão da expatriação, principalmente, né? Eles mudam, as fábricas vai para outra fábrica, né? Quando é militar vai para outro país, enfim, etc. Tal. Nessas transições, que foram 3, México, África do Sul, né, no caso, África né? do Sul. E agora, Estados Unidos, Carolina do Sul, né? Qual foi a mais difícil, por enquanto? Eu já até sei a resposta. Olha, eu não consigo, de verdade, assim, eu não consigo dizer se a mais difícil foi a da África do... Não, a da África do Sul, sem dúvida, vai. Agora, pensando assim mais friamente, a da África do Sul foi um momento muito, muito, muito delicado para o meu relacionamento, para minha vida como um todo. Até porque essa ida para a África do Sul, ela aconteceu depois de um período. Bom, teve a pandemia, né? Sim. O que aconteceu ali? A gente estava no México e, coincidentemente, quando nós planejamos as nossas férias para o Brasil, que originalmente seriam de 3 semanas, a gente acabou ficando preso no Brasil por quase 5 meses. E nesse período, né, como a gente não conseguia voltar para o México, o Daniel ficou em casa, enfim, a gente ficou vivendo metade na casa da minha sogra, metade na casa da minha irmã, metade na casa da minha mãe, foi uma loucura. Acho que foi difícil para todo mundo, né? Mas nesses poucos meses, eu experimentei voltar à ativa e trabalhar na Pavin. Então, estava num contexto maravilhoso para mim, né? O Daniel dentro de casa, recebendo normalmente, cuidando do Felipe, e eu trabalhando ali na Pavin da maneira que deu, né? Alavancando a parte online, enfim. E ali eu tive contato com a Tani de antes da maternidade. Então, assim, voltamos para o México.
Então, eu voltei a ser a Tani profissional para além da esposa e mãe, certo? Então, eu acabei me sentindo completa de novo. Voltamos para o México, e poucos meses depois veio a notícia de que a fábrica onde o Daniel trabalhava, na Mercedes, iria fechar. O que impactaria diretamente na carreira dele, porque, ok, o contrato dele era de expatriado, então a empresa deveria garantir uma vaga para ele no final desse contrato de expatriado, só que com a unidade fechada, essa possibilidade deixou de existir. Foi quando ele começou a buscar outras opções e encontrou e aplicou para a vaga da África do Sul. Então, ali, para mim, foi uma frustração muito grande. Muito, muito grande mesmo. Porque assim que a gente voltou do Brasil, no período que a gente ficou lá pós-pandemia, tudo que eu conseguia pensar era, são mais 6 meses. Mais 6 meses de México, e aí a gente volta para o Brasil. Então, eu já tinha tudo desenhado na minha cabeça. Todos os cenários lindos, maravilhosos, da gente voltando para o Brasil, organizando a nossa vidinha, enfim, estando perto de todo mundo que a gente ama de novo, voltando para Pavim. E assim, vamos ao Lucky aí. Ele aparece de vez em quando ele aparece. E nisso, quando o Daniel chegou para mim com a notícia da África, eu falei, e agora? Né? Como que vai ser? Então, de fato, nosso relacionamento passou por uma crise muito forte. Nesse período, eu fiquei com muitas dúvidas sobre o que fazer, como fazer, porque eu falava, ok, ele tá vivendo o sonho dele, eu não quero, eu já não me sentia uma esposa completa, porque não conseguia apoiar ele em plenitude, sabe? Me sentia culpada por isso, porque afinal de contas não era culpa dele que a empresa aqui estava aqui não, aí no Brasil, né, em Americana estava fechando, enfim, um turbilhão de informações e emoções. Mas que no fim, ok, nós fomos. E ali na África, eu voltei, né? O Felipe já era maiorzinho, então ele já ia para a escola, eu já tinha um tempo livre só para mim. Então, nesse momento, a gente tomou a decisão de que, ok, o contrato da África são 14 meses depois é o tempo da gente voltar para o Brasil, então vão ser 14 meses onde eu vou mergulhar na Pavim de novo, vou voltar ativa. Então, assim, mesmo remotamente, eu consegui trabalhar muito, muito, muito ativamente na empresa, principalmente nessa frente de marketing digital, né? Que, enfim, no período pós-pandemia, tudo aquilo. Pós não, ainda era pandemia, né? Ainda era. Então, eu consegui voltar ativa enquanto profissional, mas dentro daquele meu mundinho que sempre foi a Pavim, né? E foi muito bom para mim, um período muito desafiador, porque eu sou uma pessoa que gosta de ter o controle das situações. Acho que todo mundo gosta, né, no fim das contas, de se sentir no controle. Então, muitas vezes eu definia projetos e estruturava montava, né, todo um plano, uma estratégia para a empresa, mas eu dependia 100% de outras pessoas para que ele se tornasse realidade, porque a gente estava falando na época de um negócio local. Então, ok, eu conseguia participar até um certo ponto remotamente, né, graças à internet, mas eu tive que aprender muito a confiar mais nas pessoas, sabe, nesse período. E nessa fase, sem dúvida, eu me tornei uma líder muito melhor, uma profissional muito, muito mais paciente e capacitada, graças aos desafios que eu enfrentei nesse período ali. A gente pode dizer que, nesse caso, né, da época da África, eu acho que você teve que fazer algumas escolhas profissionais e que você teve que ajustar, né, o que você era antes de fazer essas transições, depois e obviamente que delegar claro que tem gente que nasce assim, mas é uma habilidade que se treina, que se treina mesmo, né? Se delegar, que é se confiar no outro, né? É delegar, revisar, e você ensina, você delega, e você delega ensinando, aí depois você cobra, vendo aonde que estão os acertos, e depois a pessoa vai lá e continua. Realmente é
é um ajuste que você tem que fazer. Uhum. Você continua lá com o seu diploma, por isso que eu falo que diploma não é tudo, né? Diploma, ele te dá uma base de formação, tudo, mas como você vai operacionar isso, como você vai efetivamente colocar isso em ação, dependendo do cenário que você tem, de pano de fundo, da sua vida pessoal, é possível reajuste. Então, você precisa reajustar isso para você poder conseguir continuar sendo alguma coisa, porque você pode dizer isso para a gente se eu estou errado ou não. Quando a gente muda de país, a gente leva na bagagem toda uma expertise, uma história, uma jornada, e eu estou só focando mais na parte profissional, claro que tem a pessoal também. Uhum. Quando a gente chega no outro país, mesmo que você domine a língua, não importa, você não é ninguém. Você não é ninguém. Você tirando a parte que você, e eu estou falando isso até para um contexto muito mais feminino, porque a mulher, quando acompanha o marido, mesmo que ela tenha essa carreira, porque o marido está lá, ele é expatriado, foi justamente para trabalhar, para executar a profissão dele, etc. Essa mulher, quando chega num outro país, ela não é ninguém. Ela deixa de ser uma executiva, uma professora, uma dentista, uma advogada. Ah, mas dá para adaptar alguns diplomas? Dá, mas mesmo assim tem todo um processo, muitas vezes, muito burocrático. A gente está falando de direito migratório, a gente está falando de outras coisas, legislações, vistos, tudo que envolve. E isso deve dar uma solidão muito grande, uma ausência de muita coisa. Isso deve mexer muito com o emocional das pessoas. Deve não, estou falando isso porque eu atendo pessoas fora e eu sei o quanto que isso é sofrível, né? E conta um pouquinho para a gente como é que foi isso para você, porque e além da primeira, porque foi, ainda bem que você foi primeiro para o México, não foi para a África, né? Nossa, sem dúvida. Porque a África do Sul, questão do apartheid, tudo, tem toda uma questão de violência, tem essa questão cultural também, que dependendo de que país você está indo, às vezes você está indo para um país militar, que tem todo um contexto político militar, enfim, tem várias coisas que estão por trás dessa ida, né? Mesmo sendo um lugar de privilégio que você citou aqui, que não é um imigrante indo, não é uma pessoa imigrante, é uma pessoa que está indo expatriada junto com seu cônjuge e ali está começando, tem os privilégios, tem, mas tem todo o impacto. Sim. E conta para a gente como é que foi isso para você, até a questão emocional mesmo. Como é que foi isso para você? Então, na África, especificamente, essa questão de ser e ter cara de imigrante, não que aqui nos Estados Unidos não tenha, não que no México também, mas lá era muito mais acentuada essa diferença física mesmo, né? Porque na África do Sul, especificamente, tem um contraste muito grande, né, entre os negros e os brancos, mas os brancos padrão inglês mesmo, e alemão, sabe? Aquelas pessoas bem brancas, do cabelo loiro, olho claro. Então, facilmente, quando a gente saía na rua ou estava em qualquer lugar, era muito fácil das pessoas olharem pra gente, que não é nem lá nem cá, né? Enfim, o brasileiro é mais miscigenado, né? Tem essa fisionomia mais miscigenada. Então, assim, era muito fácil das pessoas perceberem que a gente não era nativo, né? E ali, nesse período, no fim das contas, a gente acabou ficando 9 meses, quase 10 meses na África. A gente conseguiu voltar para o Brasil antes do fim do contrato. O Daniel conseguiu se realocar. Porque foi um período em que a gente viveu, de fato, eu falo que é uma prisão domiciliar, sabe? É um país, a cidade que nós morávamos, o nome é East London. E, assim, violência extrema. Sempre que, não sei se as pessoas sabem, né, mas a título de curiosidade, sempre que uma empresa leva uma família ou um único trabalhador que seja dentro de um contrato de expatriado, significa que ele continua sendo funcionário da empresa do Brasil e ele está emprestado
para uma outra unidade mundo afora. Exatamente. Então, a empresa, ela presta todo o suporte, ela tem algumas responsabilidades em relação àquelas vidas que eles estão deslocando, né? Então, quando a gente chega num lugar, aconteceu no México e aconteceu na África também, sempre que a gente chega num lugar novo, nós temos uma pessoa, uma empresa normalmente responsável pela nossa pessoa que ajuda a gente a escolher casa para alugar, que mostra onde são os hospitais, as clínicas, os passos-contatos dos médicos, enfim, faz todo um preparo para que a gente se instale melhor, né, ali naquela cidade. E eu lembro que quando a gente estava fazendo esse tour ali pela cidade com o rapaz responsável por nós, pela nossa locação, ele falava, olha, aqui é o centro da cidade, tal, é um local histórico, bonito, mas eu não recomendo que vocês venham sozinhos. Aqui é uma praia, assim, assim, assado, mas nunca venham um domingo muito cedo ou sábado, final do dia. Então, assim, uma, pelo fato de nós sermos esse alvo fácil, digamos assim, por termos cara de imigrante, né? E por ser um país extremamente violento, assim. Então, e no meio disso tudo, eles tinham que montar, né, instalar todo o sistema de segurança também na nossa casa. E no México a gente tinha câmera, alarme e tudo mais, mas foi só. Na casa da África, eles instalaram, Débora, grades. Eles literalmente construíram um quarto forte na nossa casa. E aí eu lembro, eu falava, enquanto eles estavam instalando, eu falava, mas por que isso tudo? Ele, não, fique tranquilo, é só um procedimento padrão de segurança dos contratos de expatriado da Mercedes. Eu falava, mas por que tudo isso? Ah, não, nunca aconteceu nada, mas só em casa. Então, assim, se acontecer alguma coisa, vocês têm que vir todos para esse quarto, tranque as grades, feche as janelas, a cortina, e aqui tá o botão de pânico. Então, assim, aquilo pra gente foi tão angustiante, sabe? E no fim das contas, os 10 meses em que a gente viveu ali, a gente viveu dentro de casa praticamente. O Daniel saía cedo para trabalhar, voltava no final do dia, e a gente não saía para nada, assim, para absolutamente nada. Uma liberdade cerceada, né? Uma liberdade que você não pode. Porque só essa fala, né? Olha, aqui não é um lugar bom para vir no final do dia, né? Uhum. É que nem quando a gente está em São Paulo, né? Se perguntar, aqui é seguro? Bem, o que é seguro para você? Exato. Porque uma coisa que as pessoas elas talvez não entendam, ou nunca se tocaram disso, algumas pessoas sabem disso. Uhum. Existe a segurança e a sensação de segurança. São Exato. duas coisas diferentes. É que nem quando você mora em condomínio, né? Você se sente seguro ou você tem uma sensação que você está seguro. Eu mesmo moro aqui em interior e aqui tem condomínio fechado, tudo. Só que assim, eu, segundo o de velho, né? Eu não deixo minha porta aberta. Uhum. Faço tarde. Tem gente que deixa a porta aberta, está encostada a porta, né? E isso quer dizer o quê? Se eu deixo a porta aberta, eu estou dizendo o quê para mim, né? Para o meu cérebro, para o meu mindset, que eu me sinto seguro, que nada vai acontecer. Né? Se eu tranco a porta, eu estou dizendo para mim, eu tenho uma sensação de segurança, mas eu não me sinto seguro. Exato. Porque, na verdade, é claro que a gente não. Existem. É aquilo que você falou. O fato de você ter um quarto com grade, bunkerzinho, né, onde você tem que correr para ali, isso é assustador emocionalmente. Você fica assustado, porque você não tem nem a sensação e nem a segurança. Né? E aí a velha, o que o cara falou para você, né? Olha, nunca aconteceu nada, né? Mas aí ele está dizendo assim para você, mas o seguro morreu de velho? Vai que a cabeça, né? E aí cria um macaco voador na cabeça, né? Um triplex. Porque a gente vem, por mais que a gente venha de um país que também tem a sua violência, tudo, a violência aqui são violências diferentes. Né? Isso é outra coisa também. Existem vários tipos de violência, que não é só a violência física. Às vezes é uma violência de você comprar, você ser enganado e comprar algo em algum lugar que a pessoa precifica muito mais cara e você está sendo roubado. Não porque isso é uma violência também.
né? Então, essas diferenças, né, realmente deve ter sido assustador mesmo, deve ter sido muito incômodo, vamos dizer assim, vamos falar incômodo, né? E é um país que tem uma história mesmo de violência, enfim, e não tem nem como você tentar entender só pelo fato de ver a situação, mas você tem que ir na história desse país para entender o porquê que é assim, né? E por que ainda é assim, inclusive, né? Para você conseguir minimamente se adaptar, minimamente, porque se adaptar é o que eu digo, a gente não tem que se adaptar a inseguranças, né? E a violências, etc, etc. Embora isso a gente olhando para um lugar de privilégio, porque quem não tem privilégios vai ter que se adaptar de qualquer jeito. Não existe assim, não vou me adaptar, né? Então, realmente é, é uma questão bem, bem complexa. E Até aí, falando em curiosidade sobre essa questão do... Quando a gente viaja, conhece outro país, a gente já tem uma oportunidade maravilhosa, né, de conhecer outra cultura e, e ver de perto aquilo que muitas vezes a gente só viu nos livros, nas histórias, enfim. E quando você tem a oportunidade de morar, essa imersão é ainda mais intensa, né? E é super legal, assim, falando das diferenças, por exemplo, eu lembro que no México, né, um país extremamente cristão, católico, se você tem a oportunidade de viajar pelas cidades do México, a cada rua que você passa tem uma catedral, uma igreja linda, maravilhosa, toda ornamentada, enfim, e todas abertas a qualquer hora do dia, né, que você passe, as igrejas estão abertas e tudo mais. Já na África, e aqui, diferente daqui também, por exemplo, na África, a casa onde nós morávamos, ela era o condomínio, né? Fazia muro com uma igreja católica. Olha que interessante. E para mim foi um choque muito grande, assim, eu lembro a primeira vez, quando a gente escolheu a casa, que eu descobri que era uma igreja ali do lado, eu fiquei muito feliz e tudo mais, e aí teve um dia que eu acordei, eu falei, nossa, eu vou ali, vou lá na igreja, tal, fazer minhas orações, que privilégio, né? A igreja fechada por questões de segurança. E eu lembro que ali foi um momento de um estalo para mim e falar, cara, como quando a gente vive em um lugar diferente, a gente tem a oportunidade de se deparar, né, com essas diferenças e aí acompanhar um pouquinho mais de perto a razão disso tudo, né? Então, aí você mergulha na história, entende a história de um, a história de outro. E, enfim, eu lembro que naquele dia especificamente eu fiquei muito frustrada e triste. Porque eu falei, caramba, uma igreja tem que ficar fechada, sabe? Não é assim. Então, somente com o horário mesmo, nos horários diferente, né? Tanto é que quando pelas diferenças. A gente olha a igreja, pelo menos tem essa memória, e tem até que no interior assim também, no interior mais ainda. As portas, toda igreja que você passa, a porta aberta. Você até estranha, por que essa igreja está com a porta fechada? Estranho, né? Porque tem horário, né? Aquela coisa, porque eu venho de uma criação que não tem, era sempre a igreja estava com a porta aberta. Sim. Pode ser grande, pequena, catedral, né? Não importa, sempre está com a porta aberta, né? Porque isso é uma coisa até religiosa mesmo, né? As portas sempre vão estar abertas para qualquer fiel entrar, alguma coisa assim, nesse sentido. E me conta uma coisa. Aí eu lembro que quando você foi para Carolina do Sul, que eu achei isso incrível. Gente, a pessoa vai para os Estados Unidos, começa a morar lá, e eu vibrando aqui do outro lado, e assim, olhando para esse lugar de novo, né, de privilégio e tal, 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 porque não precisaria fazer isso, mas foi lá e fez, e eu achei incrível. Você foi trabalhar numa loja Lowe's, né, Lowe's, não sei se é assim que fala. E tipo, achei isso incrível. Conta essa experiência pra gente, né, porque aí você já estava em outro momento, mas assim, acredito que não precisaria ter feito isso, agora você está em outro também, você vai falar disso já já, mas eu achei aquilo incrível, ela tinha horário, eu lembro dela num stories, tirando documentação lá para fazer, para virar funcionária,
tal. Eu fui ser funcionária de uma loja de departamento, tipo uma IKEA da vida, uma Uma Container casa de Store, construção, uma de casa de circo. construção. A pessoa não sabia nem vender prego. E aí, foi, Tanilze, lá. Conta pra gente essa história, essa experiência. Como é que foi isso? Ponto. Bom, vamos lá. Então, contextualizando. México, mergulhada na maternidade. África do Sul, trabalhando no que eu sempre trabalhei a vida toda, na empresa da minha família, de maneira online. Viemos para os Estados Unidos. Abre um parênteses aqui. Nos 2 países anteriores, como eu falei, o Daniel ele veio num contrato de expatriado. Ok. Um contrato de expatriado, ele traz consigo muitos benefícios. Sim. Né? Então, em todos os sentidos, desde a parte de, enfim, um amparo financeiro Sim. maior por parte da empresa. Maior, o suporte. Aqui nos Estados Unidos, o contrato dele é local. O que significa que tudo que ele tem é o contrato de trabalho dele. Todos os outros benefícios não existem. Aí já mudamos o cenário. Mudamos o cenário. Então, corrigindo a sua fala a Tani não precisava ter ido para Lowe's, sim, eu comecei a trabalhar aqui nos Estados Unidos por pura necessidade financeira. Na verdade, quando a gente decidiu vir para os Estados Unidos, eu já tinha uma intenção de me jogar aqui no mercado de trabalho. Eu saí do Brasil tendo essa conversa com os meus pais e com a minha irmã, falando, olha, deixa eu chegar, instalar o Felipe, ver como que vai ser, fazer aquela adaptação inicial. Mas a minha intenção é experimentar outras alternativas, viver outras experiências profissionais, afinal de contas, eu estou nos Estados Unidos, é um país das oportunidades. Então, eu não tenho a intenção de ficar 100% amarrada a Pavin estando lá. Então, eu já vim para cá com essa abertura, digamos assim. E aí, um ponto muito importante do que você falou anteriormente sobre, ok, os maridos têm a carreira, eles chegam lá sabendo que eles continuam sendo o que sempre foram, né, profissionalmente falando. E nesse momento em que a gente chegou aqui e eu decidi que eu iria para o mercado de trabalho, porque eu já tinha intenção, 2, porque financeiramente a gente precisou, eu quero deixar muito claro isso, porque muita gente acha que vir para cá é um mar de rosas, que dólar dá em árvore, que é tudo fácil. Então, presta atenção, nós viemos com um emprego garantido, sabendo quanto que o Daniel ganharia, com um valor de alocação também para a gente conseguir alugar casa, comprar o primeiro carro, enfim, não era muito. Depois, quando a gente chegou aqui, a gente descobriu que esse dinheiro não dava para quase nada. Então, assim, aconteceram uma série de frustrações financeiras, onde a gente olhou e falou: talvez vai dar para a gente guardar e fazer o pé de meia da maneira que a gente estava esperando. Porque nos primeiros meses, até que eu começasse a trabalhar, as nossas finanças, de fato, terminavam empatadas, quando não negativas. Isso fez a gente entrar num desespero total. Então, eu me joguei no mercado de trabalho por necessidade financeira. E aí, eu olhei e falei, ok, quem é a Tani na fila do pão nesse país? É uma perguntinha que todo mundo acha que é boba, mas ela é importantíssima. Embora eu já falasse um pouco de inglês, eu cheguei aqui com inglês básico, porque eu nunca precisei dele no meu dia a dia. Então, eu falei, bom, vamos no território seguro. Eu sempre trabalhei numa frente comercial, eu gosto de conversar, eu gosto de estar com pessoas. Vou aplicar para vagas simples. Apliquei na Lowe's. Foi a única vez que eu apliquei para emprego aqui nos Estados Unidos. Foi na Lowe's. Primeira. Vaga de caixa. E ali na entrevista mesmo, o pessoal chegou e falou, eles viram, né, que eu falava espanhol também, e português. O mercado de construção aqui, hoje em dia, é dominado por hispanos, brasileiros e latinos, né? Então, assim, ter o português e o espanhol foi algo que saltou aos olhos deles, e eles falaram, olha, eu sei que você aplicou aqui para essa vaga de caixa, mas a gente gostaria de te oferecer uma vaga que era de auxiliar de vendas no departamento de
construção mesmo ali, né? Uma loja de departamentos grande, então assim, eu fui pra lá, falei, nossa, achei maravilhoso, falei, vambora, me joguei. E você sabe que foi um período engraçado da minha vida que eu fiquei assim, eu de fato me senti anulada nos primeiros meses, assim, porque eu falava, eu não acredito, eu lembro de um dia, assim, que eu precisei literalmente carregar tijolo, Débora. Tijolo, eu conto essa história para todo mundo, acho super engraçado, e eu não tenho nem vergonha nenhuma de dizer. Enfim, por alguma razão, eu nem lembro qual, eu me deparei numa situação em que eu precisei carregar tijolo, tipo, uns 25 blocos de tijolo, sabe? E aí eu olhava para aquela situação, eu lembro que eu pegava os blocos de tijolo e ia colocando assim no coisa para ajudar o cliente, e eu falava, eu não acredito que eu vim para os Estados Unidos para isso, porque no Brasil eu era patroa, eu era líder, eu tomava decisões, e aqui que eu virei? A gente faz essas coisas, Não quando é? chega, a gente não é nada. Eu pensei, nesse dia, eu juro que eu chorei. E assim, que bom, no dia, obviamente, eu estava mergulhada em muitas emoções, né? Era frustração de achar que eu ia virar madame nos Estados Unidos e aí eu precisar trabalhar, e aí começar a trabalhar dessa forma, enfim. Aí foi um tombo muito grande, e enquanto eu estava ali experienciando, vivendo o dia a dia da Lowe's, nesses primeiros 2 meses ali, talvez, eu fiquei meio que estagnada, pensando, ok, quem sou eu aqui agora? O meu diploma não é válido, embora eu tenha alguma experiência. Enfim, eu estava pensando seriamente em voltar, em fazer uma nova faculdade, meio que resetar, sabe? Eu me senti como se tudo o que eu tinha de bagagem profissional não valesse de absolutamente nada aqui. É essa sensação mesmo. E teve um período que eu acho que vale falar aqui para outras mulheres que talvez estejam passando por esse período, não só fora do Brasil, mas aí no Brasil mesmo. Eu lembro que logo no comecinho ali na Lowe's, sei lá, devia fazer uns 3 meses que eu estava na Lowe's, eu recebi um convite para ser promovida para a vendedora mesmo do departamento, enfim, um salário maior, com comissão, um monte de premiação e tal, e outros benefícios, e assim, aquilo me brilhou aos olhos, sabe? Falei, nossa, que demais. Porém, no entanto, todavia, eu teria que trabalhar período integral. O que me forçaria a deixar o Felipe num período integral também, numa creche particular aqui. Assim, esse é um outro ponto, não vem ao caso, mas assim, gente, educação infantil nos Estados Unidos, até assim, a hora que a criança entra na idade escolar, ok, sabe? Realmente é um outro nível de educação que existe aqui na escola pública. Mas, se você precisa colocar o teu filho numa creche particular, sim, vai doer o coração, sabe? E era uma escolinha onde ele ficaria o dia inteiro dentro de uma salinha, saindo meia hora por dia de manhã e meia hora por dia à tarde para brincar num parquinho, sabe? Enfim, eu falava, cara, eu não vim para esse país, eu vim para esse país, a gente tomou essa decisão em conjunto, pensando em tudo que a gente poderia proporcionar para o Felipe. E agora? Né? Não é o melhor para ele. Então, assim, com muita dor no coração, eu renunciei. Eu continuei com uma vaga de meio período, mesmo porque terceirizar 100% o Felipe não era uma opção para mim, né? Então, ele tinha 3 aninhos na época, 3 anos e pouco, muito novinho, então eu optei por deixar ele no máximo 4 horas, 4 horas e meia ali na creche e ter o meu tempo de qualidade com ele. Então, assim, foi uma escolha que trouxe menos dinheiro para a família, né? Para nossa renda, só que foi uma escolha em conjunto e muito consciente, porque é uma fase, né? Quando a gente escolhe ter que ser mãe e tal, foi um momento que doeu, não vou falar que foi simples, doeu, porque me brilhou, né, os olhos, como eu falei, caramba, eu cheguei num país, eu não domino a língua e em tão pouco tempo eu já estou sendo reconhecida, que legal, sabe? Eu me senti viva profissionalmente falando de novo, embora fosse só uma vaga de vendedora, entendeu? Mas me deixou com ânsia de fazer mais por mim mesma enquanto profissional, talvez, sabe? Talvez seja um período só, né? Ele vai crescer e aí tá crescendo, e daqui a pouco você consegue aí até aplicar numa outra vaga. Uhum.
porque você assim, você é disposta. E uma das coisas que eu vi quando você foi para essa Lois, né, trabalhar, é sobre disposição mesmo. Você tem que estar disposta, né? Sim. E disposta a enfrentar o momento, o cenário, né? E é interessante você contar isso, porque mudou o cenário aí, que agora é um emprego local, a renda é outra. Nos Estados Uhum. Unidos as pessoas têm essa coisa na cabeça de que vai para fora e vai construir uma vida 100%. Ai, nossa, é que você falou, o dólar dá em árvore, não é tão simples, né? Também é uma vida cara, não é uma vida barata. Uhum. E pegando esse gancho da maternidade, porque assim, você teve essas transições, mas você sempre se manteve, de alguma forma, construindo a sua carreira, né? Não deixou de construir. Você fez alguns ajustes, né? Agora você está trabalhando com marketing, né? Uhum. Digital, tal. E esse maternar, porque tem muita mãe ouvindo aqui. Esse maternar, essas adaptações, né, de escola, de horário, de agenda, de refeição, porque tem a questão da alimentação também que muda, não é a mesma coisa num país, um país você está comendo tacos, no outro você está comendo. Vai né? Cada país tem uma cultura até comida, né? Então, assim, como é que foi isso? Eu não vou perguntar por dele, assim, mas eu vou perguntar desse maternar seu mesmo, dessa coisa de você conseguir ajustar isso e administrar essa loucura toda. Inclusive, renunciar a algumas coisas que para você, como você acabou de contar, eu falo, a mulher renuncia muita coisa nesse Uhum. maternar e nessas transições e tal. E isso dá uma frustrada muitas vezes, dá uma desanimada, às vezes a gente precisa dar um respirão, falar, meu Deus, o que que eu estou fazendo aqui, né? Aonde eu fui me meter? Que é essa cena, né, que você falou, puxa, eu estou carregando tijolo, cara, né? Literalmente. Show da Xuxa é esse, né? Exatamente. É mais ou menos isso. E tá tudo bem, mas eu tô carregando um tijolo porque precisa ser feito. É aquela coisa assim. Precisa, e isso você tem, porque eu te conheço há muito tempo, você tem essa disposição, você é disposta mesmo. Mas esse maternário, como é que é? Como é que foi essa? Como é que tá sendo isso até agora? Como é que você administra isso no seu dia a dia? Porque agora sim, carreira empreender, né? Porque são várias transições, né? Uhum. Fora a gente não está no Brasil, né? Cuidar da casa, a limpeza, né? Até a limpeza é diferente, né? Não Uhum. vou nem perguntar de México e nem de África do Sul, porque vamos falar do agora. É completamente diferente. A gente que tem que cuidar praticamente 100% da casa, a gente não tem essas mãos de obra, as mãos de obra são super caríssimas, né? São São. super caras. Conta pra gente essa parte mais materna doméstica que você tem. Como é que é isso? Como é que você administra essas bandejinhas todas aí? Eu até brinco, né? Eu costumava compartilhar mais nas minhas redes sociais, eu ando meio preguiçosa, mas eu sempre brinco que acho que todos nós, né, temos vários papéis e momentos de desempenhar cada um deles. Então, eu sou mulher, mãe, esposa, empreendedora, faxineira, cozinheira, às vezes enfermeira, quando a criança está com febre, precisando de uma atenção ali, enfim. Eu sou, olhando assim no contexto, é óbvio que sem querer romantizar nada, porque Felipe tem agora 6 anos, e ao longo de 6 anos eu tive muitos momentos difíceis, dias mais complicados, quem não tem, né, na verdade, mas de uma maneira geral, eu não sou uma pessoa de ficar remoendo muito não, sabe, Débora? Sim, como eu falei, eu sempre sonhei em ser mãe, então é uma área da minha vida onde eu me sinto muito realizada. Então, a parte da casa também é algo que me traz muita satisfação, ter uma casa limpa, organizada, primeiro para mim, depois para eles, na verdade, sabe? E eu vou navegando
com muita naturalidade dentro de cada circunstância, né? Tem dias que um pouco mais estressada, obviamente, quando, sei lá, alguma coisa no trabalho não saiu como esperava, e aí eu tenho que estender o horário, e aí eu já tô com o Felipe em casa, enfim. Mas de uma maneira, eu acho muito, muito, muito importante dizer que principalmente depois, né, nesse período pós-Lowe's, quando eu decidi, de fato, abrir a minha empresa de marketing aqui e mergulhar de cabeça nesse momento que eu estou vivendo, o apoio do Daniel, que afinal de contas é pai, né? E lá atrás, 6 anos atrás, quando toda essa história começou comigo grávida, eu lembro que no México ele saía 6 horas da manhã e chegava 7 horas da noite. Então, assim, muitos dias ele mal conseguia ver o Felipe, né? Eu passava o dia inteiro sozinha com o Felipe ali. E foi um momento super importante para que ele brilhasse e ganhasse a experiência dele. Então, essa parceria, né? Quando você tem um relacionamento saudável, graças a Deus, é óbvio que a gente tem os nossos momentos, as nossas dificuldades também, mas a gente é muito parceiro, sabe? E a gente se dá a mão nisso. Então, nesse atual momento em que a gente está vivendo, muitas vezes eu preciso sair para trabalhar aos sábados ou à noite, né? Porque eu não consigo conciliar tudo no período em que o Felipe está na escola. Então, é muito natural. Bacana. Eu só falar, Dan, tal dia eu vou ter tal compromisso, ver como que você consegue reorganizar seus compromissos para que você pegue o Felipe na escola, enfim. E a gente vai bailando ali, navegando pelas circunstâncias e abraçando cada uma delas, né? E vale dizer, nesses 6 anos, né, sempre que acontece, ok, montei todo o meu cronograma da semana, tá tudo lindo, maravilhoso, a criança aparece doente, não pode ir para a escola. É frustrante, é difícil, mas por outro lado eu penso, é um privilégio também, né? Tem uma mulher, uma blogueira, o nome dela é Geisa Tartari, eu adoro acompanhar o conteúdo dela, inclusive o conteúdo dela foi super importante para mim no período da África, onde eu vivi um período, toda aquela solidão que você mencionou, e ela tem um ditado que diz, ter a quem servir é privilégio de quem tem a quem amar. Muito bom. E isso, assim, virou um mantra para mim, sabe? Então, sempre que eu me vejo em um momento mais vulnerável, um pouco mais difícil, ou querendo reclamar, porque reclamar é um vício, né? Muitas vezes é um vício. É natural do ser humano. É natural reclamar, mas a gente tem que, às vezes, pontuar, sabe? Porque, ok, eu escolhi ser mãe, é um baita de um privilégio, então, muitas vezes, quando eu penso em reclamar, em querer lamorear, em querer desabar, sabe? Muitas vezes eu me pego falando, não, tudo bem, o trabalho pode ficar um pouquinho para depois, eu reorganizo aqui, não. E a gente vai navegando dessa maneira, tem que ser com leveza na maioria das vezes. A reclamação, isso é natural, até eu reclamo. Hoje mesmo eu tive eu estava pensando, estava meio... Eu falei, gente, não posso reclamar não. Eu lembrei, uma amiga minha fez aniversário, eu postei um feliz aniversário para ela, de uma época que a gente teve momentos ótimos. E aí você revisita um passado e você fala, peraí, cara, não posso reclamar de nada, só agradecer, já vivi tanto, já viajei tanto, já vi tanta coisa, já participei de tanta coisa, já fiz tanta coisa, já fui inspiração para muita gente. Espera um pouquinho aí, porque a gente tem um hábito de não visitar as coisas boas. A gente tem um mau hábito de só lembrar dos ruins. Dos momentos mais difíceis. Não está dando certo, ou porque a frustração X, o trauma tal, e aí não lembra das partes felizes da vida, porque todos nós tivemos essa parte. Por mais que tenha sido difícil, sempre tem algum palhaço ali rindo. Eu sempre falo isso. Né? Teve alguma coisa, uma florzinha cor-de-rosa. Alguma coisa, mesmo que seja mínimo, né? E a gente não quer se apoiar no mínimo, a gente quer se apoiar no que é grandioso. E geralmente, se você tem uma vida muito difícil, você só vai se apoiar em momentos muito difíceis. E aí você acaba não visitando coisas boas. Né? Então, o ato da reclamação é um hábito supernatural no ser humano. Então, quando a gente for reclamar, a gente vai lá no álbum de fotos, dá uma olhadinha. Né? Porque às vezes o subconsciente não puxa, né?
ou uma frase que você vê, ou essas pessoas que estão aí, que nem uma. É porque a rede de apoio, né? Porque eu acho que as grandes dificuldades para quem. Para qualquer coisa na vida, para qualquer coisa. Quando você não tem rede de apoio, é muito difícil, né? Sim. E se você não tem um relacionamento minimamente harmônico, né? Porque, de novo, não é família Doriana, nada de romantizar, Uhum. mas harmônico, onde você tem uma comunicação, onde o outro apoia você nas suas necessidades, nas necessidades do seu filho, e etc., fica tudo muito mais custoso e muito mais difícil, né? Então, eu fico feliz que. Eu conheço o Dan, ele é ótimo, ele é tranquilão. É um workaholic, né? Como um bom capricorniano, né? E sabe, É aquela pegando coisa. um gancho, É, ele é um capricorniano. Então, ele é um assim, Capricórnio. então, assim, eu lembro da época do Canadá, super estudioso, debruçado nos livros, né? Relaxar, esquece. Essa parte aí, Jamais, jamais. Vamos jamais. trabalhar, porque o capitalismo é selvagem, vamos embora, né? É isso Enfim. mesmo. E outra, se está nos Estados Unidos, o capitalismo é muito mais selvagem ainda, não é Não, com verdade? certeza. E você sabe que até pegando um gancho nessa reflexão que você acabou de fazer sobre revisitar o Aham. passado e tudo mais, lá na hora que você estava me apresentando, você falou sobre uma curiosidade minha, né? De que eu nunca sonhei em sair do Brasil. E de fato eu nunca sonhei. Eu fui, como eu falei, uma pessoa de raízes muito forte e sempre me imaginei viajando o mundo, sim, sempre tive vontade Mas de conhecer, voltando para casa. voltando para casa no Brasil. E nesse contexto de maternidade e vida de expatriado, como eu falei já aqui, a minha vida de expatriada, ela começou junto com a minha maternidade. O Felipe nasceu no Brasil, o Daniel É. já estava no México, inclusive, então o Felipe nasceu, fiquei Uhum. 2 meses no Brasil e aí que eu fui para o México. Você sabe que muitas vezes, é fato assim, depois que a gente vira mãe, a gente se transforma, certo? Mas, Certo. embora essa fase de mãe, né, essa nova mulher versão mãe, seja maravilhosa e eu de fato me enxergo uma pessoa muito melhor e muito mais potente do que eu era antes, sente que uma parte de mim morreu. E eu sinto saudade daquela Tani. Tinha liberdade de fazer o que bem entendia a qualquer hora, de que tinha liberdade de colocar as minhas vontades em primeiro lugar antes das vontades do meu filho, né? Então, muitas vezes, eu estou tratando em terapia, é um assunto que a gente cuida com cuidado, mas muitas vezes eu tenho refletido sobre o que essa minha vontade tão latente de voltar a viver no Brasil tem a ver com a expectativa de viver e de estar em contato com aquela Tani que também não existe mais. Ainda É, que eu é volte a viver no natural. Brasil, a Tani, que tinha como prioridade absoluta ela na vida, não existe mais. Mas é uma saudade, sabe? Eu acho Enfim, que é eu uma não tenho uma resposta nostalgia. para isso, é só uma reflexão mesmo, sabe? De que muitas vezes eu me pego muito presa a essa necessidade de voltar para o Brasil, de voltar para a Americana especificamente, que foi o lugar de onde eu saí, enfim, Das raízes, né? É natural a é gente. isso. E você tem raízes fortes. Eu conheço sua família, posso dizer, né? Eles são. É uma família, gente, que assim, você chega na família, você parece que você é da família, você nasceu na família. São Eu assim mesmo, muito agregadores. de cadeira, assim. Eu sempre fui muito acolhida. Quando eu vou para lá, eu me sinto da família mesmo. E isso, eu acho que é natural você sentir, porque você foi uma menina muito bem criada, muito amada, tem irmãos maravilhosos também, seus Uhum. pais, vocês são pessoas agregadoras, né? Então, acho que é natural você ter essa saudade dessa Tami também, daquele tempo, daquela época. Uhum. E você tem uma coisa que é a liberdade, é o livre-arbítrio, né? Você é livre. Você não deixa de ser livre porque você casou e teve filho. Isso é Sim, uma, isso é uma grande loucura da cabeça da gente. A gente acha que se a gente casar ou a gente tiver filho, a gente vai perder uma.
Eu sempre brinco, eu quando me perguntam, me fala de você, eu falo assim, eu sou uma pessoa livre. Independente se eu estou casada, se eu tenho filhos, se eu tô morando em outro país, o importante é você ser livre. Eu acho que essa liberdade, ela é sua. Sim. Ela não está atrelada a um vínculo maternal ou um vínculo de casamento. E dá para ser livre, dá para respeitar, e dá para cumprir as regras, e dá para ser mulher, dá para ser profissional, dá para ser um monte de coisa. E eu brinco que a nostalgia, ela é boa até a página 0,1. Porque a nostalgia, às vezes, ela traz um banzo, né? Uma melancolia instaurada do que, eu poderia ter feito isso, ai, meu Deus. Nossa, quando eu estava lá no Canadá, ou do tipo, nossa, quanto tempo, né? Essas revisitações que a gente faz, a nostalgia ela só é boa quando ela te traz memórias afetivas boas, construídas, por isso que eu falo. É muito importante a gente viver o hoje e fazer o hoje com qualidade. Uhum. Seja carregando tijolos, né? Exato. Seja passando por um momento aflito de ter que ter uma casa com um lugar que você tem que correr para a grade se você precisar, né? Seja para ir trabalhar num desafio que eu não conheço nem o que é um prego e vou lá e vou ser vendedora numa loja que eu não sei falar nenhum The Books on the Table, mas está valendo. Porque o que vale na vida é ser disposto. Se você está disposto, você vai estar disposta a qualquer coisa. E sem romantizar o negócio de que o amor é lindo, a rede de apoio, não é sobre isso, é sobre as suas escolhas mesmo, o que você quer realmente fazer e para acontecer, porque basicamente a gente vai proteger aquele que a gente quer servir e amar, né? Uhum. Então, Exatamente. por isso que eu falo, não existe uma vida, existe uma diferença entre ser sozinho e solitário. Uhum. E nessa trajetória toda que você teve, você não é uma pessoa solitária. Você teve momentos de solidão, de ser sozinha, por uma questão individual sua, mas você não é Uhum. uma garota, uma mulher solitária, né, que não tem ninguém. Não, você tem uma família maravilhosa, você tem um marido parceiro, você tem um filho com saúde aí, quer dizer, então é natural você ter essas questões, porque a gente é assim mesmo. A gente vai lá fuçar em coisa que não tinha nem que estar fuçando e a gente vai, né? Exato. Porque faz parte da nossa constituição como indivíduo, né? Uhum. E aí, a gente já caminhando um pouquinho para o final aqui, fala para mim como que você vê o papel da mulher, né, nesse contexto de transitar para outro país. Como é que você vê isso? Como é que você enxerga? Se você, para as pessoas que estão ouvindo, principalmente as mulheres que ou já transitaram, que estão morando em outro país, ou que pretendem fazer isso, ou que tem um marido aí que está sendo expatriado, ou porque até uma imigrante mesmo. Porque Uhum. independente de ser imigrante, mulher de expatriada, a questão não é essa, a questão é ser mulher mesmo, né? Porque o maternar de uma mulher expatriada é complicado, é difícil. Eu tenho amigas aí expatriadas, que você é uma delas, que passaram por coisas muito difíceis, né? E que não estão no, eu falo, né? Não está lá no contrato, né? Do que vai se acontecer, né? Uhum. Tá na vida, né? Você vai passar pelo processo, né? O que você diria para essas pessoas? O que elas precisam? Eu não vou dizer nem o que elas precisam ter, porque cada um tem uma história. Mas no que elas precisam se agarrar de verdade? E nem tirando a fé, né? Se você não Uhum. acreditar, lascou. Com certeza. Fala, né? Se não acreditar em alguma coisa, lascou. Tirando a parte de questão espiritual, né? Que todos nós deveríamos ter, cada um com a sua. O que você acha que essa pessoa precisa, em que ela precisa se agarrar para ela poder passar por todos esses precalços e essas transformações, porque são várias transformações, para ela conseguir dar conta mesmo dessas transições e dessas transformações, porque viver em transformação não é fácil. Não, não é fácil, mas eu acho que a primeira coisa que eu diria
é para essas mulheres se apegarem a seus valores, né? Porque aquilo que a gente é, a história que a gente tem, ela vai estar com a gente em qualquer lugar onde a gente esteja. Então, essa é a primeira coisa, porque se você tem valores muito bem definidos e estabelecidos sobre aquilo que é inegociável na tua vida, né? No meu caso, o bem-estar da minha família, do meu filho, o meu casamento, são valores muito fortes para mim. Então, ter isso muito claro na minha cabeça foi fundamental para me colocar os pés no chão de novo nos momentos em que a vista embaçava e que as dificuldades deixavam tudo turvo, né? Então, porque de fato, quando a gente está passando por momentos difíceis e crise, gente, todo mundo tem na vida, né? É impossível. A vida é feita de altos e baixos, então nesses momentos de baixo, quando eu me via de fato assim, perdida e falava, meu Deus, é isso que eu quero, eu tô deixando de viver as minhas vontades, porque a minha vontade, afinal de contas, era estar lá, perto da minha família, no meu mundinho em que eu sempre tive, né? Eu não me abria, né? Eu levei muito tempo para me abrir, de fato, para as oportunidades e para as maravilhas que essa vida de expatriado traz para a gente também, né? Mas, como eu estava falando, nesses momentos de altos e baixos, nos baixos, o que me trazia para o centro de novo era exatamente a clareza desses valores tão fortes para minha vida, né? Então, era aquilo que me fazia, e me faz ainda até hoje, me reorganizar mentalmente e pensar, não, hoje eu estou vivendo frutos de escolhas que eu fiz lá atrás, então vamos abraçar, né, com amor, com sabedoria, as consequências disso tudo e viver as circunstâncias. E uma outra coisa que eu acho importante falar para as mulheres que talvez estejam vivendo essa fase de decisão, né, que o marido tem esse desejo, esteja buscando uma vaga, né, para viver fora, analise muito friamente como é o seu relacionamento. Porque se você já vive um relacionamento tumultuado, complicado, aí não pense que vai melhorar. Resolver mudando de país, porque vai triplicar e elevar todos os problemas à potência máxima, e isso só vai te fazer sofrer cada vez mais, sabe? É verdade. Então, tenha muito consciência do seu papel enquanto mulher, qual é o papel que você exerce nessa família, e não deixe que ninguém determine o teu valor. Em muitos momentos aqui eu me senti perdida, não sabia exatamente qual era o meu lugar no mundo Estados Unidos, né, especificamente falando, me vi completamente perdida, mas, como você falou, eu não deixei isso me paralisar, e isso fez toda a diferença para Tani de hoje, para Tani de 2, 3 anos atrás, para Tani de hoje, sabe, porque eu me mantive em movimento, e quando você se coloca em movimento e tem os seus valores claros, né? Independente de se carregando tijolo, se numa reunião estratégica de uma empresa, enfim, independente do que você esteja fazendo com amor e da melhor maneira possível dentro da sua realidade, o universo dá conta de trazer ao seu encontro aquilo que está reservado para você, sabe? E uma coisa que você falou que é importante, que foi muito bom você falar isso, quando a gente casa com alguém, a nossa primeira rede de apoio tem que ser o parceiro. E se você não tem esse olhar, começa a ter. Porque a comunicação que tem que ter dentro dessa relação, ela tem que ser muito fluida, muito clara, muito honesta, sem mentiras, enfim, etc. Porque existem, é aquilo que eu falo, né? Não existe só a traição carnal, existem outros tipos de traições. A financeira, né? Tem 500 coisas. A pessoa vai lá e faz sem avisar, aí quando você vai ver, já está, né? Nenhum te consultou. Existem várias questões.
né? Então, colocar isso como realmente não dá para ir fazer uma migração dessa no contexto, essa transição, sem ter minimamente um parceiro e que você olhe para ele e fale, é meu porto seguro. Pode acontecer o que acontecer, que tiver que acontecer, e tem que ser uma troca, tem que ser justo para os dois, não pode ser só justo para um no sentido de, não. E tem uma coisa também que eu acho que em relação é muito importante, sempre vai ter um momento que o outro vai precisar de mais espaço para ascender e o outro vai ficar como suporte. E vai acontecer o contrário, que aquele outro que estava naquela ascensão vai dar um espaço para o outro que estava ali dando suporte para ascender, né? Para ter aquela ascensão. Né? Porque tudo tem um processo aí acontecendo de respeito de tempo. Né? Olha, agora você faz faculdade, eu espero tal. Exato. Olha, agora eu vou trabalhar o dia todo, você cuida da criança, sei lá, alguma coisa assim. Então, isso é muito importante eu falo, com o combinado não sai caro. Não sai, né? Tenho mais um conselho que, ouvindo você falar, me veio à mente, pensando muito em quem eu sou também. Para essas mulheres que se pretendem ir ou já vivem num contexto expatriado, não se limite a depender dos seus maridos, parceiros, enfim. Não se limite, porque seja por nem causa da língua, nem financeiramente. a língua, sem dúvida, é uma barreira muito, muito, muito grande. Então, primeira coisa, já sabe que vai, começa a estudar minimamente o idioma, sabe? Isso vai te abrir portas, mas eu nunca fiquei esperando nada do Daniel, além enfim, as partes burocráticas da vida, das coisas que ele tinha que resolver com a empresa, enfim, era responsabilidade dele mesmo. Mas eu digo na questão básica da coisa, sabe? Ah, precisa, sei lá, quebrou alguma coisa na casa, precisa falar com o dono para vir organizar, chamar a empresa. Não, eu sempre me virei e dei meus pulos para me comunicar e para tentar resolver as coisas sem ter que necessariamente ficar passando por ele, porque tem muita gente que simplesmente se acomoda, né, dentro desse papel. Ah, não fala língua, ele já está à frente de tudo, foi por causa dele que a gente veio para cá, então deixa que ele resolva. Não, se coloque, sabe, se disponha, esteja disposta, porque isso só vai te fazer, enfim, quebrar barreiras e você vai se descobrir muito mais potente e capaz do que você imagina. Enfim. Muito bem. Temos duas perguntinhas ainda. Primeira, penúltima. Ai, tô com medo. Medo do que, mulher? Você não tem medo, uma coisa que você não tem medo. Pode ser que o medo te mova. Isso é muito bom. Né? Medo, ele ou paralisa ou ele te move. Né? No meu caso, ele me move. Então, vamos embora. Quando você olha para trás, desse tempo todo, desde quando você era lá uma adolescente, qual é o maior aprendizado que você traz dessa experiência, essa doideira toda que você já percorreu? Daqui a pouco vai escrever um livro. Qual que é o maior aprendizado que você tirou disso tudo até agora? Até agora, né? Porque amanhã é outro dia. Quer dizer, daqui 2 minutos já é coisa acontecendo. Acho que o maior aprendizado foi aprender a me acolher um pouco mais. Sabe, em determinados momentos aí de dificuldade, nessas transições, eu me via triste, né, diante, assim, naquela encruzilhada, me sentindo perdida diante de uma decisão que precisava ser tomada, e muitas vezes eu não me dava o direito de sofrer por algo que eu estava perdendo devido a essas escolhas. Você tinha que resistir, né, persistir, ou ficar lá se aguentando, suportando o tempo inteiro. Exato. E muitas vezes eu me colocava num contexto, eu tô sofrendo por isso. Imagina, tem tantas outras pessoas que gostariam de estar no meu lugar, mas ok, não estão. É a minha realidade. Sabe? É a minha história. Então, acho que o maior aprendizado que eu tirei nisso tudo é aprender. Vale abrir um parênteses aqui. Graças à terapia, se você não faz, faça. Tem a Débora aqui, né, que está aqui para nos ajudar com isso, inclusive.
Mas, enfim, é um processo em que eu tenho percebido que a minha história é a minha história. E o que eu senti, ou sinto, ou venha a sentir um dia, é legítimo e merece ser sentido também. Mas eu acho que isso, independente de ser num contexto de expatriado ou não, acho que tem muito a ver com maturidade mesmo, sabe? Exatamente. Com as experiências da vida. E, de uma maneira geral, eu me orgulho muito da minha história, porque, de verdade, assim, muitas vezes eu falava, nossa, não, nada a ver, mas hoje eu olho para trás e falo, cara, não é qualquer mulher que toparia encarar o que eu Não, encarei são até agora. escolhas, né? Aquilo, a disposição. Você sempre foi disposta, desde que eu te conheço, você é disposta. E não é o que eu falo, às vezes as pessoas, elas querem muitas coisas, elas desejam coisas. Mas, gente, é tão legal só desejar, né? Querer, ficar ali naquela zona de conforto. Mas tá, qual a disposição que você tem e que você. O que você está disposto a fazer para conquistar aquilo que você tanto deseja? Porque se você não tiver disposto, desculpa, não vai acontecer. Porque Sim. aí, quando você tem a disposição, você tem um processo para passar. Porque a partir do momento que você se dispõe, você tem que lembrar que existe um processo que vai acontecer e só vai vir um resultado se você passar pelo processo. Simples assim. A fórmula não dá para fazer o contrário. Resultado, processo, depois querer. É querer, desejar. Tá, aí eu vou para um processo que tem que estar muito claro, ou às vezes, mesmo estando claro, no meio do caminho a coisa muda, e aí você vai ter que o quê? Estar disposto a encarar as mudanças. Exatamente, Lá, 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 falou lá. tudo. E aí Segunda, depois, exato, vai vir um resultado. Que não era segunda aquele que estava lição. lá no caminho, lá no comecinho, né? Porque Aham. eu sempre brinco. O que você prefere? O que você prefere? Você prefere a jornada ou o destino? Eu prefiro a jornada. Por quê? Porque na jornada vai dar merda. Vai. Vai E aí que a acontecer gente cresce. B.O. Vai frustrar. Nem, eu falo, o mundo não é a vida não é um morango. Uhum. E não é um miojo que fica pronto em 3 minutos. É que nem o povo quando vem para terapia. Fala, gente, a terapia é um processo. Ah, é porque a pessoa está um mês na terapia, 2 meses. Ai, não está funcionando. É. Por quê? Porque não está funcionando, porque a terapia não é um miojo, gente. É Não um é. processo. Processo. É porque você vai mexer em coisas que a gente sempre tem coisas para mexer, né? Uhum. Então, é basicamente isso. Não tem, se você não estiver disposto a viver a vida, né? É aquela brincadeira que a gente fala, você vive ou existe? Porque tem um monte de gente que só está existindo, E não tá vivendo. vivendo. Por quê? Porque não está disposto. Não está disposto a perder, não está disposto a se frustrar, não está disposto a ser vulnerável. Eu acho que uma das coisas que você falou, que você aprendeu com tudo isso, é se permitir ser vulnerável, que você não precisa o tempo inteiro ser o tempo inteiro a super mãe, a super esposa, super tudo, e dar conta e querer tudo que você quer. Ufa, respira. Olha, eu tô péssima hoje, eu não tô entregando nada ultimamente, eu tô fálica, eu tô melancólica, eu tô frustrada, eu tô um monte de coisa. E tá tudo bem, desde que você lembre da onde você veio e o que você está fazendo aqui. Que são os Exato. valores. E falando em lição, vale concluir também que, além dessa questão de se acolher, tem também a lição de não desenhar planos muito, Mirabolante. não Macacos voadores. mirabolantes, mas muito perfeitinhos na minha cabeça, sabe? Porque lá atrás era o plano de ter um filho e viver perto ali da minha família, que foi por água abaixo. Frustração 1. Depois, falando da transição da vinda para cá, foi um negócio super inesperado, né, Débora? Porque a gente voltou da África para o Brasil. Deu exatamente 3 semanas em que a gente estava no Brasil, casa reformada. Eu lembro de eu e o Daniel olhando um para o outro depois daquela sensação de, filho matriculado na escola, apartamento reformado para comportar o Felipe, né, agora. Enfim. E aí a gente olhar um para o outro e falar,
ai, que delícia, né? Aqui é nosso lugar, daqui ninguém nos tira. 3 semanas depois que a gente tinha acabado de chegar da África, a vida organizada, ele recebeu a proposta para vir para os Estados Unidos, a gente olhou um para o outro e falou, lá vamos nós outra vez. Pois é, né? E porque estávamos dispostos. Esse é um ponto muito importante. A gente estava disposto a encarar o desafio, porque a gente falou, eu não quero. Como que uma oportunidade dessa bate a nossa porta e a gente fala não para ela? Porque assim, a gente sabe. E aí vem a maturidade também, né? É, claro. Ali a gente falou, ok, vamos, porque juntos, sabendo assim, tendo a nossa base forte e os nossos valores, a gente sabe que a gente vai enfrentar pedrada, mas que a gente vai dar conta. E a gente tinha isso muito claro para nós, assim, a gente estava disposto a encarar os desafios que viriam e que continuam vindo. E a última pergunta. Nessa trajetória toda que você vem passando, quais os momentos e as experiências que te fazem sentir conectada com o Brasil e com a sua história? O que faz você se sentir conectado? O cheiro, a comida, as vindas ao Brasil de vez em quando. O que faz você, porque você tem essa coisa raiz muito familiar, né? A gente sabe, e tem uma razão, como eu já disse, você tem uma família ótima, porque eu conheço pessoas que não querem voltar, nem, inclusive, por conta de família. Vamos ficar por aqui mesmo, que está tudo bem. Né? Deixa abaixo. Deixa lá, não vamos mexer no que está quieto. O que faz você se manter com essa conexão aonde quer que você esteja? Porque agora você está aí, né? Daqui a pouco vocês estão sassaricando para algum lugar. Sabe Deus para onde a gente vai. Sabe Deus, né? Vai o universo. E manter essa sua história firme. O que faz você se conectar? Bom, falando aqui, né, especificamente, como a região que a gente mora tem muitos brasileiros, então acaba tendo um mercado brasileiro, alguns restaurantes, e a comida, se tem algo que a gente aprende, assim, que de fato faz parte muito forte da cultura de um lugar, é a comida. Né? Então, aqui, quando bate aquela saudade forte, a gente tem essas alternativas, né? De ir embora em qualquer lugar do mundo. Sim, gente, tem arroz, tem feijão, tem todos os ingredientes para a gente fazer a nossa comidinha de casa, sabe? Mas sabe aquela sensação de, tipo, não tô afim de ir pra cozinha hoje, mas eu quero comer alguma coisa brasileira? Aqui eu tenho essa alternativa, aqui eu tenho essa opção, sabe? Tipo, eu não quero ir lá eu mesma e assar meu pão de queijo congelado, eu quero ir lá na padaria brasileira, porque eu sei que lá vai ter o pãozinho de queijo artesanal, né? Enfim, a parte da comida é isso, e a outra coisa que me mantém muito conectada com o Brasil são as músicas. Todas as vezes que, bom, eu tento, né, em uma das minhas listas de mulher, mãe, esposa, enfim, etc., também tem a fase de aspirante fitness. Né? Tem um momento que eu estou nesse papel lá. Então, no meu treino diário de musculação, eu coloco normalmente um sertanejão. Claro, americana. Ou um pagodão, enfim. Não sei, depende do mood do dia, mas eu sempre estou ouvindo música brasileira. E me transporta diretamente para os momentos bons. Bom, música, né? Música e comida são duas coisas muito fortes culturalmente falando. Então, normalmente é assim que eu me mantenho conectada. Eu acho que o taste, né, o sabor da nossa comida realmente é surreal. A gente às vezes vai fazer uma viagem curta, eu já chego, já bato um arroz com feijão com ovo, um bife a cavalo, porque não tem igual, né? É impressionante. Até o cheiro é diferente, por mais que você coma, né? Assim, o cheiro é uma coisa. E a música, você falou bem, a musicalidade. A gente tem uma música bem específica, impressão. O sertanejo nosso é o country americano, né? Exato. Exato, e é algo que de fato conecta a gente. Eu não gosto, eu até brinco com o Daniel, às vezes, que a gente entra no carro, ele coloca na rádio americana para ouvir as músicas americanas. Me dá raiva. Eu falo, não, deixa eu ouvir. Já americanizou total. Inclusive, eu vou ver se eu consigo trazer o Dani aqui para ele trazer o olhar dele como expatriado, porque tem um sofrimento aí também, né? Tem uma dor,
né? Tem várias coisas, até porque ele é homem, e o lugar do homem é diferente da mulher, né? Uhum. O homem tem essa questão do prover, do se preocupar, do dar conta, de não deixar faltar nada. Tem um monte Uhum. de lugares aí que precisam ser visitados. Espero que ele aceite o convite Sim, e vou te ajudar na missão te de ajude trazer, porque nessa ao contrário empreitada. de mim, meu marido não fala muito, gente. É, Daniel ele é é mais calado. introvertido, mas é um rapaz extremamente inteligente, tem uma história incrível Sim, também. Eu conheço a família dele. É um rapaz centrado, concentrado, que tem uma ambição, que tem vontade de muitas coisas, mas ele sim. é mais quietão. É por isso que combina, né? Assim, os opostos se atraem, Você enfim. pode se atrair. Minha querida, muito obrigada por você ter aceito. Espero que os ouvintes aproveitem essa nossa conversa, esse nosso bate-papo. E queria que você deixasse aí uma mensagem para todo mundo, né? Vamos lá. O que você quer deixar de mensagem para quem te escuta? Bom, primeiro eu quero agradecer a você pelo convite mais uma vez e te parabenizar por todos esses projetos que você faz. Eu sei do seu, te conheço há muitos anos, né? Embora a gente não consiga se falar com tanta frequência, eu sei do seu propósito de vida de querer ajudar as pessoas a viverem melhor. Então, todo esse movimento, a gente sabe que não é fácil, né? São muitos pratinhos para equilibrar. Então, parabéns por Obrigada. mais esse projeto que você está encabeçando aí. Estou muito honrada de fazer parte. Então, primeiro agradecer a você, né, pelo convite, depois deixar uma mensagem para o Dan, dizer que eu tenho muito orgulho dele e de toda a história do nosso casamento, do nosso relacionamento, a nossa trajetória até aqui, que eu admiro ele como homem, como pai, como marido, como trabalhador também, e que, independente de onde a gente esteja, eu tenho muito orgulho de ser o suporte dele no meio dessa jornada toda. E, por fim, para quem está nos ouvindo, eu deixo a mensagem de que o medo vai estar ali sempre, independente da decisão ser pequena ou grande. O medo, como você falou, ele tem duas frentes, ele pode ou te mover ou te paralisar. Então, sempre que você se deparar com uma situação onde você tenha que tomar uma decisão, opte por arriscar. Eu tive medo, eu não quis muitas vezes, só que se eu não tivesse superado o meu medo, optado por sair da minha zona de conforto, eu jamais teria tido a oportunidade de viver tudo que eu vivi e ainda estou vivendo e de me transformar numa pessoa muito melhor. E o melhor de tudo, apesar da distância, toda a minha família, todos os meus amigos e todas as pessoas que eu venho colecionando aí em todos esses anos de vida, elas seguem comigo. E é o que mais me orgulha no meio disso tudo. Então, se arrisque, se jogue. Vai ser difícil, vai, mas vai valer a pena. Muito bem. Bem, minha gente, vão com medo mesmo, estejam dispostos a viver e arriscar, que a vida é isso. Não ficar sem graça pra caramba. Tá aí a Tami para dizer pra gente que dá. E eu espero vocês no próximo papo. Até breve.